Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem patrocínio da 1xBet, empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Cupom promocional aqui, ó, Godoy 1x, que te dá 200% de bônus. Link, descrição do vídeo, também deixa o nosso comentário fixado. Acessa ali 1xBet, na hora que você for realizar o seu depósito, você vai preencher Godoy 1x, aí você vai fazer o valor do seu depósito e volta para você 200% sobre o seu valor depositado para você aproveitar na 1xBet. A partir dali você vai fazer o seu palpite vencedor, PSG e Montpellier, se você quiser aproveitar nessa sexta-feira, campeonato francês. Galera, vamos falar dessa... Foi uma derrota do Flamengo, dessa classificação, vou chamar de sobrevivência. Essa sobrevivência do Flamengo na altitude. O Flamengo está nas quartas de final, vai pegar o Peñarol. É um grande jogo, hein? É um grande jogo. Depois até a gente vai falar bastante sobre essa partida, tem bastante tempo para isso. Até o amigo rubro-negro, que porventura vai até o Uruguai assistir esse belíssimo jogo lá em Montevidéu, cara, tem que ter uma certa atenção aí, tá? Tem uma grande rivalidade entre torcidas, Peñarol e Flamengo. Talvez você pode até não saber, e aí vai ficar papando mosca lá com a camisa do Flamengo e tal, fica de olho, tá? Mas depois eu falo sobre isso, existe uma grande rivalidade entre as torcidas do Peñarol e do Flamengo, beleza? Um grande jogo pelas quartas de final, mas para o Flamengo chegar às quartas de final, o Flamengo precisou passar pelas oitavas, e o Flamengo sobreviveu, né, na altitude. O futebol ele é muito... É muito engraçado, porque é o seguinte, às vezes o Flamengo ele foi bem consciente para esse jogo. Ele foi bem consciente do que tinha que fazer e principalmente do que não deveria de fazer. Talvez o Flamengo tenha essa consciência porque ele passou pela experiência na fase de grupos, contra esse mesmo Bolívar. Se o Flamengo talvez não tivesse enfrentado o Bolívar na fase de grupos, ele iria cometer erros nesse jogo que certamente iriam fazer com que ele perdesse a partida por uma maior margem de gols e seria eliminado. Alguns erros que foram cometidos no primeiro confronto entre eles lá na fase de grupos, na altitude, o Flamengo não repetiu. Passa até por estrutura da formação tática do técnico Tite. Então o Flamengo com menos opção, o Flamengo, né, grupo bem curtinho, pouquíssimas substituições, né, a gente vê pelo banco as possibilidades de substituições e tal. O Flamengo mais consciente, foi um Flamengo bem consciente do que não poderia fazer. Me chamou muito a atenção isso. Por exemplo, se você parar para pensar, você não vai lembrar de muitos lances, porque foram pouquíssimos, de transição que o Bolívar tem, contra-ataque que o Bolívar tem, após uma perda de uma posse de bola do Flamengo tola lá no campo de ataque. Praticamente essa situação ela não acontece. O Flamengo praticamente não perde bola no campo de ataque, porque ele sabe que recuperação na altitude é muito difícil. Um dos motivos que se torna um jogo muito difícil para você competir e jogar bem na altitude e evitar que perca, até com goleadas, porque é natural tomar goleadas em altitude, é você perder bola para exigir recuperação dos seus atletas. É extremamente desgastante você perder uma bola no campo de ataque e ter que correr para trás para fazer transição. Se você parar para pensar, foram pouquíssimos lances, porque o time fica descompactado, é horrível. O Flamengo praticamente ele não colocava os jogadores à frente da linha da bola, então quando ele perdia, que era poucas vezes, até finalizava e tal, ele estava sempre... mantinha a segurança. Olhando pelo lado do Bolívar, é porque a gente acaba sempre olhando pelo lado, né, do nosso time, natural. Mas olhando pelo lado do Bolívar, o Flamengo foi um adversário extremamente chato e inconveniente para eles, pois eles não conseguiram, pela altitude, se dar bem daquela maneira. Transição, o time vai correr muito atrás, eles vão se desgrudar. O Flamengo não, mantinha. Perdeu o gol, né? Se o Flamengo não perde gol, ainda poderia talvez até beliscar um resultado melhor nessa partida. Dois jogadores importantes, na minha opinião. Isso aqui é no início da partida, o Flamengo praticamente num 4-2-3-1. Dois jogadores muito importantes, na minha opinião, foram ali o Ortiz e o Pulgar. Claro, o Luiz Araújo foi muito importante, o Rossi, né, diretamente ali no resultado, fez uma belíssima defesa. Agora, taticamente falando, o Léo Ortiz e o Pulgar, eles tinham uma tarefa muito importante. Como vocês estão vendo aqui, esse ponta pelo lado direito, ele atrai o Ayrton Lucas. E o Ayrton Lucas vai ter que descer, vai ter que saltar ali, vai ter que ir nele. Senão ele vai receber muito sozinho, então para diminuir o espaço. Só que, se o Ayrton Lucas ficar pelo meio do caminho, nesse lance aqui que eu tô falando, o Ortiz vai ter que fazer a cobertura. Se o Ortiz fizer a cobertura, o Pulgar vai ter que fazer a cobertura do Ortiz. Então esses dois caras que estavam trabalhando na frente da linha defensiva, o Flamengo começa no 4-2-3-1, né? Quando o Flamengo começa a tentar subir um pouquinho mais a sua marcação, quando ele tá no campo de defesa é 4-4-2. Mas no seu 2-3-1, esses dois, eles precisam acompanhar. E aí é aquilo, você tá na altitude, fazer
essas sombras, não é tão simples assim. E com a bola no pé, o Ortiz, né, cara? Que tranquilidade, né? Pra jogar ali com a bola no pé, então ajudou bastante. Aqui, ó, o Flamengo aí sim, já entrou no seu campo ali de defesa, e aí já vira um 4-4-2. Tá ali numa marcação média, né? Mas trabalhando no 4-4-2. Aqui era o erro do Tite no jogo da fase de grupos. Aqui, o Flamengo estaria num 5-3-2. Aquela experiência foi boa. O Flamengo trabalhou bem melhor assim. Trabalha bem melhor no 4-4-2. Novamente, né? O Bolívar ali, o Flamengo tentava diminuir ali. É um 2-3-1. Carlinhos mais à frente. O De La Cruz por dentro. Lá na direita é o Gerson. Aqui na esquerda é o Luiz Araújo. E os dois. Era o 2-3-1. E aí, quando vinha a próxima área, era aquilo. Cara, os caras são chatos. Eles espetam os dois, porque é tudo treinado. É tudo treinado para te induzir ao erro. Tá vendo esse cara aqui que eu botei uma setinha vermelha? Ele tá ali, ó, na frente do Léo Pereira, nas costas do Ayrton Lucas. Tá vendo esse cara? Qual é a função desse cara aqui? A função desse cara aqui também é diminuir ou retardar a decisão do Ayrton Lucas. Quanto mais demorado o Ayrton Lucas perceber que aquele ponta, ele tá sozinho e ele tem que ir lá cobrir, mais esse cara fez o seu trabalho. Então ele tem que retardar. O que ele faz? Ele distrai o Ayrton Lucas. Ele preocupa o Ayrton Lucas, vou cair nas suas costas. Para o Ayrton Lucas se preocupar alguns segundos com esse cara e aquele cara receber lá aberto. Porque se aquele cara receber lá aberto, o que ele vai fazer? Vai fazer o cruzamento com mais espaço. Então eles espetam esses dois e colocam um jogador ali sempre para incomodar, para atrapalhar. O Flamengo fez um bom primeiro tempo. Teve uma grande oportunidade com o Gerson, faltava ali um pouquinho de capricho ali pro Carlinhos, teve uma chegada outra ali do De La Cruz. O Flamengo fez um primeiro tempo interessante. E aí vamos pro segundo tempo. O problema do segundo tempo é aquilo. Tu já passou 45 minutos naquela bomba, naquela altitude. Os 15 minutos do intervalo é uma falsa oxigenação, né? O ideal é tu sair daquilo ali o mais rápido possível. Os 45 minutos finais são sempre os mais perigosos. Se o Flamengo conseguiu resistir nos primeiros 45 minutos, nos 45 minutos finais, ele toma um gol, né? Logo em seguida, praticamente ali no início da partida do segundo tempo, e é perigoso. Mas ele teve uma oportunidade com o Ayrton Lucas, que certamente iria colocar o jogo para um campo assim muito mais tranquilo, mas muito mais tranquilo para o Flamengo. O Flamengo mantém a sua estrutura do 4-4-2, né? Mas aí é aquilo, a perna já não é mais a mesma, as recuperações já não são mais as mesmas, né? A diminuição do espaço não é a mesma. E outra coisa, o Bolívar começa a se atirar, coloca jogadores que finalizam bem de fora da área. Teve um baixinho canhoto que deu um chutaço, exigiu uma grandíssima defesa do Rossi. A bola ainda bate no travessão, mas foi uma grande defesa do goleiro do Flamengo. E aí o jogo começa a ganhar uma cara daquilo. Os caras estão 45 minutos para serem eliminados em casa. Vai para cima do Flamengo, sem dúvida nenhuma. O Flamengo toma um gol. Eu vou falar desse gol até, trabalhar com ele com vocês ao longo dos próximos vídeos, depois a gente vai falar detalhadamente, porque é muito semelhante ao que já tem acontecido. É uma bola levantada da intermediária do lado esquerdo, buscando as costas do lado direito. A gente, o Flamengo tomou mais um gol assim, eu vou trabalhar esse gol com vocês, e aí o Tite, aí muda. Aí ele trabalha com a linha com 5, coloca o Davi Luiz. Vai ter mais cruzamentos, você coloca mais um jogador dentro da área. Ok, a parada é na frente dessa linha. Se lá no jogo da fase de grupos, vamos voltar lá, ele erra ao botar 5-3-2, dessa vez não. Ele acerta, porque ele faz a linha com 4. Você não pode botar só 3 jogadores para fazer isso na altitude. Senão cria-se muito espaço pelos lados. Ele coloca 4, e aí o Flamengo consegue diminuir ainda mais. Praticamente, o Bolívar não tem situações de cruzamento em definição. Então prova que o Flamengo conseguiu fazer o seu dever de casa. O Bolívar é o time que mais finaliza bolas aéreas, e se a gente parar para contar, o Bolívar teve poucas oportunidades de bolas aéreas que teve essa definição, né? Foi mais chute até de fora da área, né? Para buscar ali um fator diferente. E ele coloca o Davi Luiz. O que é curioso nesse momento é que o Gerson já estava completamente sem perna. E aí o Gerson estava jogando mais à frente e o Bruno Henrique estava pelo lado direito. O que o ideal era a troca. Só que o Gerson não tinha mais condição de recuperação nenhuma, de cobertura nenhuma. O que já estava começando a sobrecarregar o lado, ali pelo lado direito. E são detalhes que podem fazer uma diferença. No jogo da altitude, se você não cobrir o campo de uma forma correta, é o suficiente para um companheiro ficar, aí já era, vai defasando todo mundo, né? E aí, logo depois ele sai. A gente vê aqui nitidamente, o Bruno Henrique fazendo do lado, porque era interessante ter o Bruno Henrique como fuga lá na frente.
e o Gerson, aí isso aí, precisou tirar, aí o Bruno Henrique entra, e o Everton Araújo entra pelo lado direito, o Everton Araújo entra legal, entra bem, porque ele tá fazendo a cobertura, ele tá pra diminuir o espaço, e o Flamengo ainda tem um Bruno Henrique ali, né, pra tentar uma espichada ou outra, foi até quando ele consegue ali numa expulsão, ele é muito rápido, né, cara, e ele consegue a expulsão ali do atleta, e o Flamengo segura essa derrota no 1-0, que no agregado 2-1, jogo muito importante, e um Flamengo extremamente consciente. Agora o Flamengo entra pra uma outra fase, é uma outra Copa Libertadores, os jogos não são agora, vão chegar os reforços para todos os times, a recuperação é outra Copa Libertadores, não é a de agora, não é a Libertadores de agora. Vai ter os reforços, vamos ver que os times estão se reforçando, vamos ver como é que esses jogadores vão se apresentar, vamos ver como é que esses jogadores vão se adaptar. O Flamengo, por exemplo, já tem ali o Michael, tem outros jogadores também que o Flamengo vai buscando, enfim. Vai entrar numa nova fase da Libertadores, quartas de final, faltam apenas 4 jogos para o Flamengo chegar à decisão da Copa Libertadores, lá em Buenos Aires, belíssimo estádio, né, do River Plate. Grande abraço a todos vocês, objetivo cumprido, sobreviveu, o Flamengo segue na Copa Libertadores, um grande abraço, tamo junto, valeu!